Bom dia, senhores. Espero que os senhores estejam todos bem. Estou gravando essa videoaula hoje para nossa disciplina de atualidades, políticas econômicas e sociais. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, o coronavírus, e fazer uma relação aí com a economia mundial, sobretudo a economia do Brasil, que nós estamos vivendo no momento. Então, todos sabem aí pelas mídias como começou aí o novo coronavírus, né? Ele apareceu lá na China, na cidade de Wuhan, a primeira cidade a ser contaminada com esse novo vírus, em dezembro de 2019, final de dezembro de 2019. Porém, em meados de janeiro, já 16 cidades da China já tinham sido contaminadas, tá? E a partir daí é que o governo percebeu quão grave era essa questão do Covid-19 e quão rápida também era a contaminação por esse vírus, porque esse vírus ele precisa de um hospedeiro, nesse caso, as pessoas, tá? E ele é um vírus silencioso e invisível que se propaga muito rapidamente. Só que no início o governo não deu muita bola para essas questões e a vida continuou normalmente. Aí quando começou a ter um número maior de pessoas infectadas, cada vez mais grave, e morrendo e superlotando os hospitais, é que o governo foi perceber o tamanho do problema que ele tinha nas mãos. E daí, a partir daí, de fevereiro apenas de 2020, é que ele determinou o isolamento social da população, né? Mandou todo mundo para casa, sair dos seus trabalhos, parar as suas atividades, fechar escolas e ir para casa, ficar em quarentena para tentar conter a disseminação do vírus, né? E aí já estava grande demais a proporção que ele já tinha alcançado. Inclusive, já tinha passado para outros países a contaminação, porque as pessoas vivem viajando, indo e voltando de um país para outro, e acabaram pegando esse vírus e aí já foi levando para as outras nações, né? E foi assim que ele chegou no nosso país, né? Até então a gente estava vendo pela televisão, só lá na China, depois Itália, e daí já começou a aparecer aqui. O governo também demorou tomar medidas para evitar a contaminação do Covid-19 aqui no nosso país. Porque se tivesse tomado medidas antes, assim que apareceu lá, e já de imediato fechar fronteiras para evitar essa contaminação, mas enfim, não teve essas medidas no início e as pessoas não estavam levando a sério também. E só aí quando começou a morrer gente demais, inclusive na Itália, que já ultrapassou a China no número de mortes, aí que o país acordou e viu quão grave era essa situação. Mas enfim, o que isso tem a ver com a economia? Tem tudo a ver com a economia, porque se a cidade, se o país para, se tudo fecha, se as pessoas não vão trabalhar, o trabalhador não vai para a fábrica produzir, então aí também vai acabar diminuindo a circulação de mercadorias, de produtos no mercado. E isso acarreta sim na economia e vai trazer retração econômica sim. Para falar da China, por exemplo, a China é hoje a segunda maior economia do mundo. Ela domina o setor de tecnologias e maquinários, tá? A China importa chips, matérias-primas, insumos, para fabricação de eletrônicos em outros países. E um dos países é o nosso, o Brasil. O Brasil recebe da China peças para fabricação de celulares, de máquinas de lavar, televisores, rádios, recebe serviços como de Wi-Fi, toda essa tecnologia, todo esse aparato, esses produtos da linha branca, da linha amarela, tudo vem da China, é tudo importado da China. Tá? A China hoje, ela representa 10% da produção mundial na área tecnológica, tá? Na venda de insumos e de matérias-primas para a fabricação de produtos derivados da tecnologia, tá? E o Brasil, ele exporta para a China, o Brasil ele tem um contrato com a China é o maior
parceiro comercial do Brasil, que o Brasil tem nesse momento. Ela representa 29% de tudo que o Brasil exporta para fora. De tudo que o Brasil exporta para todos os países que ele tem parceria, a China representa 29% da exportação brasileira, tá? Então é muita coisa. E se o Brasil nesse momento não está podendo exportar e nem importar matéria-prima ou produtos acabados de lá, a economia sofre com isso, claro. A gente já está começando a sentir os impactos da economia no mercado. As bolsas de valores estão caindo, as pessoas não estão investindo, não estão comprando, não estão investindo em ações nesse momento, porque é um período de muita instabilidade e de insegurança no mercado financeiro. E tudo isso porque começou lá da China, que é uma grande potência mundial na área da tecnologia, de grandes fábricas, grandes indústrias da área da tecnologia e que importa para os demais países produtos e matérias-primas, insumos, produtos acabados e tudo na área da tecnologia. A grande parte vem da China. Os senhores puderem observar na casa dos senhores, com certeza tem algum produto aí que está escrito Made in China. É porque veio da China, tá? Nós temos aqui no nosso país montadoras de automóveis que estão fechadas, né? Aqui no nosso país também nós estamos em quarentena, tá? Todo mundo foi para casa, foi se isolar para tentar conter essa pandemia do Covid-19. E as montadoras de carros aqui do Brasil dependem das peças que vêm da China para continuar a sua produção. E nós não estamos importando de lá para cá nesse momento, porque está tudo fechado, as fronteiras estão fechadas, tudo lá não está fechado, as fábricas, as indústrias, tá? As grandes indústrias, nessas fabricantes de peças de automóveis que vêm para o Brasil, consequentemente também o Brasil não está produzindo e não está vendendo, né? Então isso impacta a economia. Sim, tá? Não tem como, é impossível. Se começa, como uma reação em cadeia. Começou lá na China, mas a China tem grande influência, é uma grande potência mundial, né, que está comandando aí a economia, ela tem crescido muito nos últimos tempos, e isso já era previsto de impactar as economias de outros países que também dependem da China, que compram, que importam produtos de lá, em que importam matérias-primas para produzir nos seus países. E o Brasil é um desses países que também depende da China, da economia da China. Tá, senhores? E o que o nosso governo está fazendo para tentar amenizar essa situação nesse momento de pandemia, em que todo mundo está em casa, para tentar injetar dinheiro na economia? Bom, a princípio, no início do mês de março, o governo tinha lançado aí uma proposta, uma forma de injetar dinheiro na economia. Era o quê? Liberar parte do FGTS para os trabalhadores, parte desse FGTS, porque também ele não pode liberar tudo de uma vez, porque os bancos públicos dependem desse dinheiro para a construção civil, tá? E também liberar a parte do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Essa era uma das medidas para tentar injetar dinheiro na economia e fazer o mercado girar, né? A economia girar no mercado, tá? Por meio do consumo. Só que, senhores, na contramão disso tudo, a oposição ao governo federal, ou seja, os deputados que fazem oposição ao governo, criaram na sexta-feira da semana passada uma medida que se chama renda mínima, para tentar ajudar as pessoas sobretudo as mais pobres, as pessoas que estão desempregadas, os profissionais liberais e os autônomos, que nesse momento de quarentena não estão podendo vender os seus produtos, comercializar suas mercadorias na rua, como cabeleireiros, as pessoas que vendem cachorro-quente, tá? Que tem o seu próprio negócio, os pequenos, tá? As pessoas que têm até renda mínima de 3 salários mínimos, tá? Então, eles criaram a renda mínima
uma proposta que eles levaram para a Câmara dos Deputados na sexta-feira, dia 27 da semana passada, 27/3, e imediatamente essa proposta ela foi aprovada pelos deputados, na sua grande maioria, e segue hoje, segunda, dia 30/3, para o Senado Federal para ser aprovado. Se essa renda mínima for aprovada no Senado, ela segue direto para o presidente, simplesmente para ele sancionar essa medida. Essa foi uma medida criada para socorrer essas pessoas que nesse momento não estão vendendo seus produtos por causa do isolamento social. Então, se o governo manda todo mundo ir para suas casas permanecerem no isolamento, essas pessoas vão sobreviver do quê? Então, o governo ele tem que tomar medidas nesse sentido para socorrer essas pessoas para que elas não passem fome, né? Para garantir pelo menos o mínimo, o básico, que é a alimentação, e essas pessoas conseguirem pagar água e luz. Então, essa renda mínima ela vai funcionar da seguinte forma: são para pessoas que estão desempregadas, autônomos, profissionais liberais, que tem uma renda ou que tinha uma renda de até 3 salários mínimos. Essa pessoa vai receber R$ 600, sendo duas pessoas da família que podem receber, tipo o marido e a esposa. O marido recebe 600, a esposa recebe 600, totalizando 1.200 para essa pessoa sobreviver aí por um mês. E aí essa medida vai valer aí por uns 3 meses, ou enquanto durar pelo menos essa pandemia. Se essa pandemia nos manter no isolamento até final de abril, as pessoas vão receber abril. Se, claro, for aprovada essa medida no Senado e se o presidente da República sancionar para ela vigorar, tá? Então, a oposição está pressionando para que ela passe no Senado e para que o presidente sancione para que ela possa vigorar imediatamente, para socorrer essas pessoas, para não passar necessidade. Essa também é uma medida para injetar dinheiro na economia, para fazer a economia girar, porque aí as pessoas vão poder consumir, vão poder comprar alimentos, tá? Pelo menos o básico, pagar água e luz para sobreviver nesse período aí de isolamento social. Então, as medidas que estão sendo tomadas são essas duas medidas que eu falei, tá ok? Então, por hoje é só. Façam as atividades, leiam o conteúdo, assista essa videoaula e até breve.